Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Na história do futebol, existem inúmeros casos de farsantes que conseguiram se passar por jogadores. Entretanto, de todos os personagens que já foram desmascarados até hoje, nenhum chegou aos pés de Greg Axelrod, um francês bastante cara de pau que por pouco não foi inscrito para jogar uma Liga Europa. Conheça essa história surreal no vídeo de hoje. Confere só! A maioria das pessoas que gostam de futebol, em um determinado momento da vida, tiveram sim o sonho de ingressar na carreira de jogador. Entretanto, o caminho entre sonhar e virar um atleta profissional muitas vezes é difícil de ser percorrido. E por isso, uma boa parte dos sonhadores acabam seguindo um outro rumo, como foi o meu caso. Entre os anos 80 e 90, um desses garotos que tinham o desejo de ter o futebol como profissão era o francês Greg Axelrod. Sem habilidade com a bola nos pés, mas com muita força de vontade, esse jovem sonhador passou praticamente toda a infância e adolescência buscando uma chance para mostrar o seu potencial, algo que nunca aconteceu, principalmente por conta do seu pai, que o proibia de praticar o esporte por falta de talento. Percebendo então que as portas estavam se fechando, em 2006, Axelrod viu apenas uma única alternativa para realizar o seu sonho, que no caso era mentir. Em uma época onde nem todos tinham acesso à internet, o então funcionário do McDonald's pegou praticamente todo o seu dinheiro e resolveu investir pesado na montagem de um currículo falso. E para isso, contou com uma espécie de ajuda involuntária do PSG, clube de sua cidade natal. Primeiro, Axelrod, aproveitando o fácil acesso que tinha ao Parque dos Príncipes, entrou no estádio e, com a ajuda de uma amiga, comprou por lá uma camisa do PSG e nela mandou colocar o seu sobrenome. Depois, foi para a beira do gramado, tirou algumas fotos e as guardou. Alguns dias depois, ao observar que na época boa parte dos jogadores tinham um site, o francês não pensou duas vezes e também montou o seu. Nele, ele passou a afirmar que era jogador da equipe reserva do PSG, usando como prova justamente as fotos tiradas no Parque dos Príncipes. E mais, para dar mais veracidade à sua farsa, o falso jogador ainda copiou matérias de grandes sites, tirava o nome dos atletas citados e colocava o seu. Bom, com todo esse esquema já preparado, Axelrod ainda deu uma última cartada. Preparou um currículo profissional e disparou para centenas de clubes da Europa. Pronto, foi o suficiente para ele virar um atleta profissional, pelo menos de fachada. Clubes como Chelsea, Manchester City e Arsenal não mostraram interesse em contratar o jogador, mas outros abriram as portas, como no caso do modesto Swindon Town. Convidado para um período de testes, Axelrod ficou cerca de 2 semanas treinando no clube inglês. No final das contas, não chegou a assinar contrato, mas a boa impressão deixada nos treinamentos, principalmente por se mostrar um meio-campista de bastante força de vontade, deram mais oportunidades ao farsante no mercado europeu. Ao todo, por quase 3 anos, Axelrod tentou construir uma vida de andarilho da bola. Agora, com a ajuda de um agente, durante esse período, fez testes por vários clubes conhecidos da Inglaterra, chegou a participar de competições semi-profissionais na Bélgica e no país de Gales e até recusou propostas de clubes profissionais de Luxemburgo, alegando que era uma liga muito pequena para ele. Todavia, o grande auge de sua carreira aconteceu em meados de 2009, quando foi contratado pelo CSKA Sofia, um dos maiores clubes da Bulgária. Convencido de que o francês era realmente uma ex-promessa do PSG, o clube búlgaro, que na época estava preparando um elenco para jogar a Liga Europa, ofereceu a Axelrod um contrato de 3 anos e um salário mensal na casa dos 15 mil euros. E em poucas horas de conversa, tudo foi concretizado. Em seu site oficial, o CSKA Sofia chegou a divulgar a notícia da contratação e até postou uma foto do jogador com a camisa do clube. Mas, para a tristeza dos envolvidos, a casa caiu pouco tempo depois. Em um fórum de torcedores do PSG, ao questionar a qualidade técnica de Greg Axelrod, um torcedor do clube búlgaro descobriu que, na verdade, esse jogador nunca chegou a defender o time de Paris. Logo, a notícia vazou para a imprensa e o negócio precisou ser desfeito por pressão.
Apesar da fama de farsante em toda a Europa após esse episódio, Akselrod ainda tentou seguir sua carreira normalmente no futebol. Ele teve aparições em clubes semiprofissionais da Grécia, do Kuwait e do Canadá, até encerrar a carreira pela primeira vez em 2012. Já em 2021, ele retornou aos gramados para defender as cores do Atlético América de Andorra, mas essa nova aventura durou menos de uma temporada. Hoje, aos 39 anos, Greg Akselrod é encarado lá na França como uma espécie de ídolo alternativo, sempre participando de programas de TV e rádio. Além disso, também segue trabalhando nos bastidores do futebol como agente de jogadores e recentemente ganhou as manchetes ao lançar um livro, no qual narra suas próprias façanhas. Essa é, sem dúvidas, uma daquelas histórias que só o futebol pode proporcionar. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!